Vamos lá, testando. Teste. Vamos lá, testando. Olá, ok. Chegando aqui, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Chegando aqui com a tabela da Copa do Nordeste, terceira rodada, rodada 3. Nordestão Champions League. Sim, Copa do Nordeste chegando aqui para vocês. Copa do Nordeste, essa dividida entre dois grupos. Grupo A, formado por Fortaleza, hoje liderando o Grupo A, CSA, Sampaio Corrêa e Sport. Em quinto lugar temos aí o Globo de Natal, Atlético Baiano, Campinense e Sergipe. No Grupo B temos, liderando o Grupo B, Bahia, CRB, Ceará e Souza da Paraíba, o Dinossauro, goleado na última rodada contra a equipe... Goleado na última rodada, o Souza, frente à equipe do Fortaleza. E em quinto temos a equipe do Altos, seguido do Náutico, do Floresta e do Botafogo da Paraíba, com nenhum ponto no campeonato até aqui e nenhum gol marcado desde a sua estreia, né? Botafogo, como já dissemos aí em vídeos anteriormente, o jogo contra a equipe do Sergipe adiado em razão de questões de saúde sanitárias, inviabilizaram o jogo aí, adiando o jogo entre Botafogo da Paraíba e Sergipe, Sergipe e Botafogo da Paraíba. Então vamos à rodada número 3, Copa do Nordeste, que inicia-se nesse sábado às 17 horas e 45 minutos no estádio Castelão, entre Fortaleza e Ceará. Um jogo aí, clássico rei do Ceará, Fortaleza e Ceará, duas equipes aí esplendorosas do cenário brasileiro de Série A, confronto de Série A, com destaque aí para a equipe do Fortaleza, uma fase maravilhosa, magnífica aí, com o comando técnico do seu, né, com o comando do seu técnico aí, o que fez a equipe do Fortaleza no último, né, Campeonato Brasileiro 2021, conquistar aí a vaga direta para a Libertadores. Portanto, um jogo aí com a intendência da equipe do Fortaleza, por ter alguns jogadores aí na saída, exemplo do Elton Paulista, saíram no comando da equipe, mas que vem muito bem, obrigado, neste momento, no cenário de campeonato, né, no ano inteiro aí, vem muito bem, obrigado à equipe do Fortaleza, que enfrenta aí a equipe do Ceará nesta rodada de número 3 de Copa do Nordeste. E vamos aqui a alguns destaques aí da equipe do Fortaleza, você encontra aí no ge.globo.com, né? Vamos trazer aqui para vocês alguns destaques aí desse duelo Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, duelo aí dos milhões, né, do cenário nordestino, é exemplo de Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia, alguns dos clássicos aí recheados, a exemplo também de Náutico e Sport e Náutico, entre outros, Santa Cruz, né? Portanto, um duelo aí super envolvente aí, que já tem aí já escalações prontas aí, a bola rolando, como já dissemos, nesse sábado às 17 horas e 45 minutos, né? O primeiro clássico rei da temporada aí sendo realizado pela Copa do Nordeste, né? Fortaleza vindo aí de 2 vitórias em 2 jogos na temporada, bateu o Souza por 5-0 e nesse segundo compromisso aí venceu a equipe do Floresta por 2-0 sem tanto esforço. Um jogo bem simples, aí, bem fácil aí, de vitória, e assim se postou a vitória da equipe do Fortaleza contra a equipe do Floresta. E tem aí nessa ação o técnico Vojvoda promover aí um time titular diferente dos outros dois que jogaram nas primeiras e segunda rodadas de Copa do Nordeste, né? Nesse jogo aí contra o Ceará que, por sinal, do técnico Thiago Nunes, vem de uma vitória na temporada, ao contrário, né, deste sábado, ao contrário do adversário Fortaleza, que, como já dissemos aí, vem de 2 vitórias expressivas, né, 5-0 frente ao Souza, Dinossauro da Paraíba, e um 2-0 contra a equipe do Floresta. E o Vovô, que só entrou em campo uma vez apenas, né, e venceu a equipe do Sergipe por 1-0, portanto,
Um jogo aí entre duas das equipes vitoriosas nas últimas rodadas de Copa do Nordeste. O técnico Thiago Nunes terá nesse encontro um reforço de pelo menos 12 atletas que estão recuperados de problemas sanitários à disposição e que serão relacionados para essa estreia de primeiro Clássico Rei, né, no ano pela Copa do Nordeste, tá? Então vamos lá então, quem está de fora aí da equipe do Fortaleza é o Henriques, que está em transição após um edema no adutor da coxa direita, e a equipe do Fortaleza vem aí com um time provável com no gol Fernando Miguel, ex-Vasco da Gama, ex-Atlético Goianiense, na zaga aí uma formação de 3-5-2, né? 3-5-2 com 3 zagueiros, Tite, Benevenuto e Tinga, né? O Benevenuto mais centralizado. Na meiuca, na meia cancha, temos aí Lucas Crispim, Pikachu, Jussa, Felipe e Lucas Lima mais centralizado aí no meio campo da equipe do Fortaleza. No ataque temos aí Romarinho e Robson. Robson, principal comandante de ataque aí, ofensivo da equipe do Fortaleza nesse duelo contra a equipe do Ceará. E o técnico Thiago Nunes, como já dissemos aí, com um encontro aí de 12 novos, o reforço de 12 atletas aí que se recuperaram de problemas de saúde, mas que conta aí com desfalque que está fora, problema no adutor esquerdo, o lateral Bruno Pacheco, e Jael, tendão de Aquiles. Portanto, o time provável aí da equipe do Ceará para esse duelo contra a equipe do Fortaleza: João Ricardo no gol, zagueiros Luiz Otávio e Lacerda, Gabriel Lacerda, nas laterais Vitor Luiz, ex-Palmeiras, Michel Macedo, ex-Juventude, no meio campo, na meia cancha, temos aí o Richard Coelho, ex-Fluminense, Vina, né? Grande Vina aí, Vinícius. No ataque temos Mendonça, Yuri Castilho e Zé Roberto. Zé Roberto também ex-Atlético Goianiense aí no comando do centroavante do ataque da equipe do Ceará para esse duelo contra a equipe do Fortaleza. Assistentes aí, os arbitragem que apita o jogo Fortaleza e Ceará, temos aí o árbitro Marielson Alves Silva da Bahia, assistente número 1 Alexandro Álvaro Rocha de Matos, também da Bahia, portanto uma trinca de assistentes e árbitro da Bahia. Assistente número 2 José Carlos Oliveira dos Santos da Bahia, e o quarto árbitro Renato Pinheiro do Ceará, e o analista de campo Rodrigo Pereira Joia, também do Ceará. Portanto uma trinca baiana na arbitragem e uma dupla cearense, quarto e analista de campo. Quarto árbitro e analista de campo. Portanto, estas são as equipes aí de Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará nesse duelo de Copa do Nordeste, rodada 3, principal jogo da rodada. No sábado, às 17h45, mesmo horário também aí do jogo de Fortaleza e Ceará, teremos aí no estádio Carneirão, na Bahia, Atlético Baiano e Bahia, clássico baiano aí. Para mim, uma superioridade da equipe do Bahia, tem mais elenco, tem mais possibilidades, pode variar mais, rodar mais a equipe, mais o time aí. Então, possibilidade sim da equipe do Bahia contra a equipe do Atlético Baiano é interessante, é real, é possível sim de vitória. E vamos aqui as notícias da equipe do Bahia contra o Atlético Baiano aí no estádio, como já dissemos aí, né? No estádio Carneirão, na Bahia. Aqui são os destaques, você pode encontrar aí no ge.globo.com, né, os destaques aí da equipe do Bahia para esse duelo contra a equipe do Atlético Baiano, né? Como já dissemos, a superioridade da equipe do Bahia. Bahia que visita o Atlético de Bahia em Alagoinhas, então o Atlético de Alagoinhas em encontro de Nordestão, né, nessa rodada, onde o Ronaldo, né, avalia essa disputa, ele que é um dos atletas, dos 9 atacantes em disputa, e avalia de forma sadia essa composição em busca do melhor atacante da equipe do Bahia nesse começo do ano, tá? Então, vamos aqui os destaques entre Bahia, que visita o Atlético de Alagoinhas, Atlético Baiano, neste dia 5, às 17h45, onde a equipe do Atlético de Alagoinhas, né, começou a temporada 2022 com 2 vitórias, ambas pelo Campeonato Baiano, já somando aí 3 jogos sem vencer, né? 3 jogos sem vencer.
3 jogos já, mas agora já são 3 jogos sem vencer, né? Então, uma equipe que começou muito bem o Campeonato Baiano com 2 vitórias, mas que até aqui agora soma aí 3 jogos sem vencer no campeonato, empatou na estreia do Nordestão e perdeu 2 jogos seguidos, 2 jogos seguidos aí de estadual, né? Já a equipe do Bahia, né? A condição interessante aí é que temos aí o time provável do Atlético de Alagoinhas, com no gol aí o goleiro Fábio Lima, na zaga Bremer e Irã, laterais Matheus Leal, Caetano e Edson na outra lateral, no meio campo temos aí o Dionísio Miller e Lucas Alisson, e no ataque temos aí Thiaguinho, Gerry e Gabriel Esteves centralizado, essa equipe provável do Atlético de Alagoinhas, contra a equipe do Bahia também aí, né, embora o Bahia não tenha perdido 2022 com 2 vitórias e 3 empates em 5 jogos, Bahia ainda deve ao seu torcedor uma grande atuação, né? O Bahia que teve aí jogadores saindo desde o seu rebaixamento, outros já de composição a equipe, chegando a equipe, exemplo aí do jovem Marco Antônio, né? Do Djalma Silva, do Jonathan, chegando aí a comando da equipe, né? Do Ignácio e Chapecoense. Portanto, a equipe do Bahia é escalada time provável aí com Danilo Fernandes no gol, Luiz Otávio e Ignácio, nas laterais Djalma Silva e Jonathan, Rezende, Patrick de Luca e Daniel no meio campo, no ataque Marco Antônio, Raí, Nascimento e Rodadega, essa é a equipe do Bahia que enfrenta a equipe do Atlético da Bahia, Atlético de Alagoinhas, né? Com aí os destaques que você encontra aqui no nosso canal. Portanto, um destaque interessante aí para a equipe do Bahia nesse duelo contra o Atlético de Alagoinhas, que, como já dissemos aí, vinha num cenário muito bem no seu campeonato estadual, mas até então 3 derrotas seguidas contra a equipe do Bahia, que vem muito bem aí num cenário de reconstrução, de desempenho no estadual e que busca na Copa do Nordeste manter esse rendimento. Haja vista está aí com uma vitória em apenas um jogo, né? Vamos aí também nesse sábado no estádio Castelão, Maranhão, às 20 horas, Sampaio Correia e Náutico. Destaque aí para a equipe do Sampaio Correia e do Náutico. Já temos aqui alguns destaques interessantes, né, entre Náutico e Sampaio Correia. Vamos aqui os prováveis escalações, destaques e arbitragem de ambos aí, Sampaio Correia e Náutico, Náutico e Sampaio Correia, né? Duelo acontece nesse sábado no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Destaque aí para o técnico do Sampaio Correia, o João Brigatti, que pensa ir aí com a equipe provável nesse duelo aí com no gol o goleiro Luiz Daniel, né? O goleiro Luiz Daniel no gol. Na zaga, Nilson Júnior e Alan Godoy. Nas laterais, João Vitor e Ivan. No meio-campo, Ferreira, Wesley Dias e Soares. Soares um pouco mais próximo do Heron, na composição do ataque mais preciso, mais fortalecendo o ataque, dando maior liberdade aí ao Heron e ao próprio Pimentinha de chegar ao ataque. Como também o Enson, o Thiago André, as dúvidas aí no comando de ataque da equipe do Sampaio Correia, Pimentinha e o Heron, centroavante da equipe do Sampaio. Desfalques aí da equipe do Sampaio Correia, o Gabriel Poveda, lesionado e pendurados, não há nenhum pendurado. Náutico do técnico Hélio dos Anjos, que vem aí com time provável e que conta com os retornos aí do zagueiro Carlão, do lateral esquerdo Hereda e do volante Dejavan, poupados na vitória por 3-0 sobre o 7 de setembro, na última terça-feira pelo Campeonato Baiano. Além disso, o lateral esquerdo Júnior Tavares, ex-São Paulo, que era dúvida por conta de dores lombares, já está confirmado e pode atuar sim nesse duelo contra o Sampaio Correia pela rodada número 3 de Copa do Nordeste. Desfalques aí da equipe do Náutico, Camutanga suspenso, Jean Carlos e Chiesa poupados. Vamos então ao time provável do Náutico aí que enfrenta a equipe do Sampaio Correia e Náutico no estádio São Luís, Maranhão, hoje sábado. No gol, Lucas Perry, ex-São Paulo, Carlão e Rafael Ribeiro, laterais Júnior Tavares e Hereda voltando ao comando a equipe, depois de um período lesionado. Richard Franco, Richard Franco. Djavan, possibilidade aí, o Djavan, como já dissemos aí, não será relacionado, né?
pode aparecer, né, mas não tem presença garantida entre os titulares. Então, possibilidade do Richard Franco manter-se aí na titularidade. Raudinei, Juninho Carpina. No ataque, Evandro ou Pedro Júnior, Leandro Carvalho e Robinho. Esta equipe do Náutico Esporte, né? Do Recife, Esporte Náutico Capibaribe, Clube Náutico Capibaribe, me perdoem aí a locução, Clube Náutico Capibaribe, que enfrenta aí a equipe do Sampaio Correia nessa rodada número 3 de Copa do Nordeste. Apita o jogo aí o árbitro Adriano Barros Carneiro do Ceará, assistentes Cleberson Nascimento Leite e Anderson da Silva Rodrigues, ambos do Ceará, e o quarto árbitro é o Paulo José Souza Mourão. Portanto, esses são os destaques aí de Sampaio Correia e Náutico e Sampaio Correia, jogo do Castelão Maranhão no estádio em São Luís, no Maranhão, no estádio Castelão às 20 horas. No domingo teremos aí uma dobra de jogos aí no Batistão às 16 horas, Sergipe e Altos do Piauí. Sergipe até então no campeonato sem nenhum gol marcado, uma derrota essa sofrida frente à equipe do Bahia, né? Placar de 1-0. Contra o Altos do Piauí, que também não vem muito bem no campeonato. Apenas 2 gols marcados, um empate e uma derrota. Portanto, um jogo aí de altos e baixos aí. Vejo um jogo bem similar aí entre ambas as equipes que até então não mostraram nada do que vieram na Copa do Nordeste, nada a se fazer muito de expressivo até então no campeonato. Principal aspecto aí para a equipe do Altos, que já marcou no campeonato contra a equipe do Sergipe, que até então nesse campeonato da Copa do Nordeste é uma equipe aí com pouquíssima expressividade no cenário, né, de campeonato do Nordeste até então, tá? Portanto, vejo aí sim a possibilidade da equipe do Altos se reabilitar e conquistar aí a possibilidade de vitória nesse duelo contra a equipe do Sergipe, tá? E falamos aqui, a equipe do Sergipe perdeu para o Ceará e não o Bahia venceu a equipe do Sergipe, perdão no nosso comentário. Então vamos aqui no domingo também no estádio Barretão em Rio Grande do Norte, Natal, 16 horas, Globo e Botafogo da Paraíba, duelo aí de Série C de campeonato, né? Globo se reconstruindo aí desde a sua última passagem em 2021, né? De Campeonato Brasileiro aí, filtrando-se aí nas séries, né, C. O Botafogo quase conquistou aí o acesso. Portanto, um jogo aí onde a possibilidade da equipe do Belo da Paraíba conseguir aí uma vitória é muito expressiva. Haja vista a equipe do Globo aí de Natal não se encontrar num momento tão interessante no cenário até então. Possibilidade aí de vitória da equipe do Botafogo. Na terça-feira, na Ilha do Retiro, dia 8, às 19 horas e 30 minutos, como também no estádio Rei Pelé, às 21 horas e 30 minutos, teremos aí na Ilha do Retiro, primeiro jogo aí, né, às 19h30, Esporte Leão da Ilha do Retiro, enfrentando a equipe do Souza. Esporte Clube do Recife, destaques aí da equipe do Esporte, trazemos aqui para vocês os destaques interessantes aí, o Esporte que enfrenta a equipe do Souza. Destaque aqui que já saiu a tabela da Série B, o Esporte que foi rebaixado, que busca aí nesse ano de 2022, né, disputando a Série B, a reabilitação, o retorno à Série A, né, um Esporte que já tem aí uma das principais desfalques no ano, que é a saída do Mikael, né, que foi vendido para o futebol do exterior e que tem aí em Parraguês, né, como principal atenção a substituir aí a saída do Mikael, que foi para o futebol estrangeiro. Portanto, o Esporte que conta aí com algumas baixas no comando da equipe, exemplo aí do Mikael, né, mas que conta aí com o William Oliveira, que já está relacionado no BID e que pode ser sim relacionado, pode ser sim um nome interessante a participar desse jogo contra a equipe do Souza. E o Mikael aí, que na Itália já veste a camisa
87, em homenagem a Diego Souza. Então ele que já está aí no futebol italiano, o Mikael, fazendo parte aí do cenário do futebol italiano. Ele recentemente saído da equipe do Sport e que irá atualizar, estará atuando aí pela equipe do Salernitana da Itália. Portanto, Sport e Souza. O Souza que vem depois aí do derrota desgastante de 5-0 contra a equipe do Fortaleza, busca aí se reabilitar no campeonato. Duelo difícil contra a equipe do Sport, muito complicado esse duelo, mas o favoritismo aí para a equipe do Sport é uma boa do momento. Vamos então na terça-feira, no Estádio Rei Pelé, 21h30, CSA e Floresta. Floresta que, como já dissemos aí, perdeu para a equipe do Fortaleza. Aí sim, o comentário bem mais preciso, né? O Floresta que perdeu para a equipe, né, do Fortaleza em casa, né, por 2-0. Um resultado não tão expressivo, não tão significativo, e que empatou na rodada número 2 contra a equipe do Globo no Barretão, em Natal, um placar de 1-1, né? Então, duelo aí entre CSA e Floresta. CSA que no campeonato estadual enfrenta neste final de semana a equipe do CRB, então a possibilidade sim de que a equipe do CSA possa vir aí nesse duelo contra a equipe do Floresta com força máxima e interessantes atuações aí de jogadores aí que despontam muito bem no cenário nesse momento aí no futebol estadual, né, de Alagoas, como também na Copa do Nordeste contra a equipe do Floresta, que não vem num bom rendimento, vem de um empate, como dissemos aí, contra a equipe do Globo, fraquíssima equipe do Globo, e também uma derrota aí contra a equipe do Fortaleza. A equipe do Fortaleza, como já dissemos aí, o destaque, pouco precisou se esforçar. Então, destaque a equipe do CSA. Na quarta-feira, dia 9, teremos aí no Estádio Amigão, Campinense e CRB. Campinense que está aí em 7º lugar no grupo A, enfrentando a equipe do CRB, atualmente em 2º lugar, com 3 pontos, apenas um jogo disputado até aqui na Copa do Nordeste. A exemplo aí do Campinense, que disputou 2 jogos, com um empate e uma derrota neste momento. Campinense que perdeu em casa para a equipe do Bahia, vive um momento de instabilidade, uma derrota que doeu muito, sofreu muito, principalmente a equipe do Campinense, e que enfrenta, como já dissemos, a equipe do CRB, que não enfrentou aí na rodada número 2 a equipe do Atlético de Alagoinhas, né? Mas que venceu aí na sua estreia a equipe do Sport, placar de 1-0, gol de Marcinho. Então uma equipe que vem muito bem montada, muito bem planejada, muito bem construída, a equipe do CRB contra a equipe do Campinense nesta quarta-feira no Estádio Amigão, aqui em Campina Grande. Um jogo difícil sim para a equipe do Campinense, um adversário complicado de se jogar, de se bater. Então um jogo muito complicado aí, que se saia bem a equipe do Campinense jogando em casa, que se reabilite, pois o jogo é complicado, é difícil e é muito interessante a possibilidade de vitória se vir da equipe do Fluminense, da equipe do Campinense. Vamos então aos prognósticos aí de SGs ousados e SGs viáveis para essa rodada. SGs aí consideravelmente interessantes para essa rodada. Pensamos aí no SG da equipe do Esporte Clube do Recife e do CSA. São 2 SGs aí interessantes para essa rodada, e SGs aí bem ousados, um SG bem ousado aí para essa rodada. Pensamos aí no SG da equipe do Bahia, que enfrenta a equipe do Atlético Baiano em Alagoinhas. Então SG ousado aqui da equipe do Bahia, e SGs aqui bem presentes para essa rodada do Sport e do CSA. É isso, muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pela participação, pela presença. Muito obrigado a todos. Boa rodada, Copa do Nordeste, Paulista, Carioca, entre outros campeonatos. Ótima rodada a todos, ótimo fim de semana de futebol e até a próxima. Valeu, galera, um forte abraço. Fui!